Mais um Tokudok no ar. Nesse programa eu vou fazer uma homenagem ao dublador Emerson Camargo. O seu Emerson, que é um cara que eu realmente admirava muito, eu adoro dublagem para quem me conhece, e eu queria muito ter tido a oportunidade de conversar com o senhor Emerson. Eu tinha já um material preparado, não tive essa oportunidade pelo falecimento dele antes, então esse programa vai para o senhor Emerson especialmente. Esteja o seu Emerson dele estiver, espero que ele goste, você também. Ele foi um grande sucesso. Quer saber mais sobre esse grande dublador? Se liga. O seu Emerson nasceu como Emerson Bueno de Camargo, em Marília, cidade do interior de São Paulo, no dia 24 de março de 1945. Ele era filho do primeiro casamento de Volney Camargo. Vindo do Rio de Janeiro, por sua experiência, foi convidado a trabalhar no estúdio de dublagem Gravação, que foi o primeiro estúdio de dublagem de São Paulo, que foi inaugurado em 1958. Daí, logo depois, ele passou a se chamar, em 1962, AIC, que todo mundo já ouviu alguma vez na vida essa voz aqui. Versão brasileira AIC São Paulo. Todo mundo já ouviu isso em alguma dublagem antiga, né? Ou algum filme, alguma série, enfim, isso é muito famoso. Então, por conta da atuação dele, pela experiência, ele era ator de radionovela, ele ficou diretor, ele trabalhava como diretor da AIC. Então, nessa época, além dele, o Emerson e a irmã do Emerson trabalhavam junto com o pai na AIC. Tá? Por que eu tô comentando do pai do Emerson? Porque isso tem tudo a ver com a carreira dele. Por conta do pai, ele foi inserido nessa carreira, nesse universo. Então, com 16 anos, ele já traduzia, já escrevia para textos de dublagem. Ele foi aprendendo aí o dia a dia dos estúdios, foi fazendo alguma coisa ou outra ali dentro dos estúdios, foi dublando pequenos personagens, até que em 1964, com 19 anos de idade, ainda na AIC, ganha o seu primeiro papel importante que marcou sua carreira, National Kid, o primeiro herói de Tokusatsu que passou no Brasil, estreando na extinta TV Rio. Meu nome é Emerson Camargo, iniciei minha carreira profissional na antiga AIC, a famosa AIC São Paulo. Comecei a minha carreira com 16 anos traduzindo filmes para televisão. E depois disso, então, eu comecei aos poucos a dublar, passei a fazer alguma coisa dentro do estúdio também. Em 64, eu comecei realmente a minha carreira de dublador, dublando National Kid. National Kid! Isso mesmo, National Kid sou eu. Aliás, é o próprio pai dele, o Volney Camargo, que a gente escuta na introdução. Ouve aí. O dominador do mundo da quarta dimensão, o homem para quem nada é impossível, mais forte que qualquer arma atômica, paladino da paz e da justiça, National Kid. E já no final da década de 60, o Emerson já era diretor de dublagem ali, mas ele se desligou, voltou para o Rio de Janeiro com toda a família, pai, a irmã e tudo mais. E lá ele trabalhou em outros dois estúdios, TV Cinesom, Versão brasileira, TV Cinesom, Rio de Janeiro. E outro que todo mundo já escutou por aí, na Cine Castro. Versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Claro que ele não fez só isso nessa época, tá? Dá pra destacar aí um monte de personagem que ficou marcado com a voz forte dele. Antes, durante e depois em vários filmes e seriados, como por exemplo na série de bonecos Stingray, onde ele fez o Capitão Troy Tempest. Depois ele fez o Major Nelson na primeira temporada da série de comédia famosíssima na época, Gene é um Gênio. Também o Marujo Patterson em Viagem ao Fundo do Mar e o Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, a série que ele era apaixonado e fez todo o processo para acontecer, inclusive selecionando os dubladores e dirigindo eles. Bom, depois de dublar National Kid, eu fiz algumas séries, foram em primeiro lugar Jornada das Estrelas, onde eu tive a oportunidade aí então na IC, já como diretor de dublagem, de pegar a série, traduzir toda a série com todo cuidado, porque eu sou fã de ficção científica, já era fã de ficção científica, então eu pude traduzir a série, escolher a maioria das vozes que foram usadas no primeiro ano, no início da série. E eu, evidentemente, não só porque a minha voz cabia, mas também pela minha vaidade pessoal, queria dublar o Capitão Kirk. E comecei a dublar a série. Bom, se você for mais novo, pergunta aí pra mamãe, pra titia, pra vovó, com certeza elas sim conhecem essas séries. Foi uma coisa maravilhosa. Daria pra repassar a lista completa do Emerson e daria horas de vídeo. Bom, e seria mais que merecido. Mas como aqui o foco é mais Tokusatsu, vamos seguir nessa linha, beleza? Em 1971, o Emerson recebeu o convite para abrir uma filial da Cine Castro em São Paulo. E lá ele trabalhou, dirigiu e dublou por 2 anos. E dentre os seus trabalhos foi a voz do narrador de Ultra Seven. A Terra está sendo vigiada, mas
e milhões de estrelas no universo, a terrível mão do invasor está se estendendo para nós. Entre outras vozes menores, a gente ouve ele também como Alien Unknown, do episódio 16. O problema é que Ultraman e Ultra Seven, a dublagem original tá perdidaça, não existe mais, porque na época ninguém conseguiu guardar, né? Esses são dos poucos momentos dessa época que a gente escuta o Emerson. Ela é minha, fui eu que achei na montanha. Mas eu preciso dela, filho. Leve de volta para onde encontrou. Quero meu corpo de volta. Em 1975, ele foi para a famosa Herbert Richards. Versão brasileira, Herbert Richards. Você já ouviu isso também em algum lugar, né? E lá ele fez um monte de coisa. Mas, mais uma vez, não foi nada dentro do Tokusatsu, como eu já comentei, o foco aqui é esse. Segue. Então, essas coisas marcam muito a infância. Então, quando o pessoal tem agora mais de 30 anos, eles querem, talvez, se lembrar daquela época, guardar, é uma coisa interessante. E ele não parou. Em 1983, o Emerson abriu a Windstar, seu próprio estúdio, onde ele dublava filmes institucionais, independentes, coisas menores, não tanto para televisão. Agora vão para casa com todo cuidado. Sim. Daí a gente vê um novo encontro, outra vez, de Emerson com o National Kid. Em 1993, a Sato Company decidiu relançar a National Kid para o comércio. E logo depois passou na TV Manchete, no programa Japan Action. E o Emerson foi convidado a redublar o National Kid. Mas ele não fez tudo, ele fez só 3 das 5 sagas. A dos Incas Venusianos, com o National Kid, contra os Incas Venusianos, e o retorno dos Incas Venusianos. Daí a dos Seres Abissais, com o National Kid e os Seres Abissais, e a revolta dos Seres Abissais. E aí a do Império Subterrâneo, que é National Kid, contra o Império Subterrâneo e a vingança do Império Subterrâneo. As outras duas, que é o Mistério do Garoto Espacial e os Arocos do Espaço, não foram dubladas porque o material vendeu pouco, então a Sato não deu continuidade a esse material, infelizmente. Ainda falando dessas fitas, olha a consideração. A Sato Company, além de relançar um herói antigo, convidou o dublador original desse herói antigo para reviver ele. É consideração com os fãs, com o herói e com o dublador. Olha que demais. Eu recebi um telefonema e me perguntaram, é verdade que você foi a voz do National Kid? Eu falei, é verdade, pensei que era uma reportagem, né? Eu gostaria de fazer de novo? Eu falei, claro, foi muito bom. Aí falou, por quê? Eu falei, não, porque vamos trazer a série de novo pro Brasil. E eu queria manter a voz original. Falei, excelente. A Sato foi categórica, falou assim, se for para fazer, vai ser o Emerson. Aliás, a assinatura versão brasileira Emerson Camargo foi exigência da Sato Company. Falou, vai assinar com o nome do senhor, sim senhor. National Kid, versão brasileira, Emerson Camargo. E assim ele ficou até 2009, quando a série foi relançada em DVD, dessa vez pela Focus Filmes, que fechou um box completo, inclusive com as sagas que faltavam. Como já havia passado aí 16 anos da redublagem daquela vez da VHS, quem comprou ou viu esse material vai ouvir a voz de Afonso Amajones como Kid. O Afonso que você deve saber quem é, ele dublou o Hyter em o Spectre, o Soul Braver em Soul Brain e o Hayata na redublagem de Ultraman. Para dar só alguns exemplos do trabalho do Afonso. Ele já fez um monte de outros trabalhos e dublou outros filmes e séries, tá? O Emerson nessa época já não estava mais dublando, então ele deixou essa vaga aberta. Bom, mas voltando ali para os anos 90, onde a gente estava, mais uma série Tokusatsu se estrear no Brasil, e essa sim ficou a cargo da Windstar. Eu acho que você já ouviu falar dessa série. Patrini, versão brasileira, Windstar. Patrini, onde ele foi o narrador e o pai da heroína Hayato Nakami. Faça um título mais expressivo. Não, assim não. Destaque o nome da Patrini. Isso, assim. Além de também fazer algumas participações, veja aí uns exemplos. O meu país necessita de muitas crianças inteligentes. O que é isso? Cretino! Venha! Parou! E também estreando muito próximo, entrou o Inspector, também a cargo da Windstar, e com a voz forte do Emerson Camargo, abrindo todos os episódios. Defendendo a paz e a amizade, um departamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime. Esquadrão Especial Inspector. E ele não só narrou a série não, tá? A partir do episódio 25, daquele momento pra frente, ele também fez a voz do supercomputador Maddox. Supõe-se que o sindicato, com medo da investigação da Interpol, mandou 2 matadores para o Japão a fim de eliminar Nagahama. E vários outros personagens secundários, como esses exemplos aí. Por favor,
Salve a minha filha. O caminhão ainda continua em fuga e a polícia tenta de tudo para solucionar o problema. Aliás, ele até tapou um buraquinho na dublagem ali no episódio 20, fazendo a voz do chefe Masaki. Se liga. Esse mistério é o nosso problema. Como em time que tá ganhando não se mexe, em 1995, seguindo os passos de Inspector, Soul Brain estreou na Rede Manchete. Também dublado, só que dessa vez pela Master Sound, mas lá estava ele, foi mantida a voz de Emerson Camargo para abrir cada episódio. Jovens corajosos surgem para combater os crimes que afligem o mundo e para salvar a vida e os corações perdidos dos homens. Pertencem à super equipe de resgate Soul Brain. A voz dele perfeita pro cargo, né? Ele também fez aí o supercomputador dessa série, o Cross 8000. Ondas elétricas especiais que se parecem com ondas cerebrais chamadas raios alfa. Bom, anos se passaram e em 2008 Emerson Camargo atuou em mais algumas produções tokusatsu. Podemos ouvir em Superior, Ultraman 8 Brothers, que aqui no Brasil foi lançada como A Grande Batalha Decisiva 8 Ultra Irmãos, onde o Emerson também foi o narrador. Inclusive a gente já percebe um pouco menos de potência na voz dele. Um homem do espaço que veio da nebulosa M78 para defender a vida na Terra. Essa história se passa em um mundo onde o nosso querido Ultraman não existe. E também o Alien Hipólito. Peguei você, Ultraman Mebius. Em 2010 sai o filme A Vingança de Belial, onde a gente escuta o Emerson fazendo a narração dessa aventura. É dito que o hiperespaço se estende para além do universo. Este lugar é chamado de multi-universo. O que você vai ouvir agora é a última vez que Emerson Camargo narrou uma produção de tokusatsu. Também no filme Ultraman Zero, A Vingança de Belial. No fim do filme, ele fala isso. Os guerreiros Ultra derrotaram o imenso exército enviado por Belial. E assim, a paz no universo foi restaurada. E esse foi o último trabalho realizado por Emerson Camargo em produções de tokusatsu. Essa, entre outras tantas, que vão ficar eternizada com a voz forte e carismática dele, incluindo o nosso querido National Kid. Emerson Camargo parou de trabalhar definitivamente em 2014. Ele era fumante e por conta do tabagismo morreu de insuficiência respiratória no dia 14 de abril de 2017, aos 72 anos. E eu quero agradecer aqui de todo o coração a Dona Maria, companheira do Sr. Emerson, por 15 anos. Ela ajudou bastante com essas informações da vida do seu Emerson. E eu dedico esse Tokudok à Dona Maria e ao seu Emerson. Espero que vivam felizes mesmo que eu não esteja. Adeus. E essa foi a homenagem do Tokudok ao grande Emerson Camargo. Espero que vocês tenham gostado, espero que ele em algum lugar tenha gostado também. Se você gostou do vídeo, larga o seu like aí, por favor, deu muito trabalho para fazer, e não só por mim, como por toda a obra que a gente acabou de ver aqui. Se inscreve no canal, não se esquece, isso é importante, mostra para os amigos que gostavam, que gostam do trabalho do Emerson Camargo, e aqui do lado tem mais 2 vídeos de homenagem para que você continue assistindo o Tokudok, beleza? A gente se fala no próximo programa. Valeu, abraço!